Oi, gente, então vamos lá. Então, vamos começar, tá todo mundo ouvindo? Já passamos um pouco do tempo. Então, Carol, primeiro eu queria te agradecer, né? Imagina. A gente está fazendo essa live em conjunto. Eu, como pediatra, lido com essas situações no consultório, enfim. Então, a gente está no mês da campanha do Setembro Amarelo aqui no Brasil. Em setembro tem várias campanhas, né? E uma delas é a campanha de prevenção do suicídio. E a gente tem visto muitas notícias, né, de suicídio na infância, na adolescência. Tem a série 13 Reasons Why, que lida com essa temática. Eu estava comentando aqui com o pessoal que tem um filme brasileiro novo, né, que ganhou o Festival de Gramado, que chama Ferrugem, que lida com esse assunto do bullying na escola. Então, eu acho que é um assunto que é muito pertinente e que todo mundo, né, tem que estar atento. Enfim, e por isso que a gente resolveu fazer essa live, né? E Sim, aí como a gente ia fazer a live no meu Instagram, né? E eu ia pedir para a Carol se apresentar, mas assim, eu acho que muitas pessoas estão aí na página não me conhecem, muitas pessoas da minha página não conhecem a Carol. Então, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena você se apresentar. Eu sou psicóloga há 15 anos. Estou aqui 2 anos nos Estados Unidos. Vim aqui estudar a psicologia positiva, que é uma área que a gente tem no Brasil. E aqui estão me ouvindo. Tem uma que ainda não chegou no Brasil. Fora, teus cursos, e o que ela tem de diferente, enfim, eu vim aqui nessa área que tem tudo a ver com o tema que vai falar hoje, que é suicídio, prevenção. A psicologia ela cuida muito dessa área do seu certo. Ela é do ser humano, a perspectiva do ser humano, a qualidade, a potencialidade, ela visa um outro lado. A psicologia tradicional visa muito a solução do problema, né? E a psicologia positiva toda uma outra área, que é uma área que, então, o que faz o ser humano dar certo? Potencialidade, qualidade. Eu tive primeiro contato com ela em 2013, que me apaixonei loucamente pela psicologia positiva e surgiu a oportunidade da gente ir para cá, para os Estados Unidos. Meu marido ama se especializar em cada uma das áreas, então eu acabo e vim me especializar nessa área que tem tudo a ver com o tema lá hoje. Sim, claro. Então, a primeira pergunta, né, que eu ia fazer para a Carol é o que é a psicologia positiva, né? E quais as principais áreas de atuação dessa área dentro da psicologia, para a gente diferenciar da psicologia tradicional, né? Que é muito... Enfim, existem várias... eu gosto desse assunto, é um assunto que eu me interesso. Existem vários tipos, né, de terapias. Então, tem a freudiana, tem a comportamental, né? Tem várias áreas. Mas a positiva realmente parece uma coisa muito nova, né? Então, assim, o que ela é e quais as principais áreas de atuação dela na vida da pessoa, assim. Vamos lá. Agora que resolvemos problemas técnicos, beleza, gente, obrigada. Agora que resolvemos problemas técnicos, parou, beleza. Tá ótimo. Ótimo, maravilha. Bom, vamos lá. Agora voltamos para o tema. Então, como eu estava dizendo, a psicologia positiva, ela não é uma abordagem nova, ela é uma tendência. O Martin Seligman, lá por mais ou menos em 1990, no ano 2000, ele levantou essa questão num congresso bem importante da área e ele falou, gente, por que é que a gente não está olhando para nenhum sentimento positivo? É muito bom que a psicologia tenha se focado e, na verdade, tenha entendido, né, todas essas emoções negativas e transtornos, mas a gente precisa trabalhar um pouco mais e ver quais são as potencialidades do ser humano. Coisa que até então as pesquisas estavam identificando muito pouco. De lá para cá, depois desse congresso, veio toda uma corrente de vários pesquisadores do mundo inteiro, né? Então, é uma onda de pesquisas em vários países, aqui nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, é muito forte, muita pesquisa. E de várias áreas diferentes, não só da psicologia, mas para entender toda essa parte de potencialidades do ser humano. O que desenvolver as emoções positivas pode trazer. Então, hoje a gente já tem pesquisas que mostram efeitos no sistema imunológico, né? O quanto que a gente trabalha com
não só benefícios psicológicos, né, de que trazem, as emoções positivas trazem N benefícios psicológicos, mas também como as emoções positivas, elas realmente regulam a parte biológica. Né? Daí bem a praia, tem pesquisas muito bacanas, como né, diminuições de hormônios, Hormônios do aumento de, estresse, né, né? e diminuição de estresse, e isso é menos inflamações que geram doenças, enfim. Então, hoje, isso muda bastante a forma como se tem visto, né, não só a questão psicológica dos benefícios, mas também as questões biológicas que as emoções positivas podem alterar. É muito interessante. É basicamente isso que a psicologia positiva traz, o enfoque para outro lado. E hoje tem muita pesquisa aqui, assim, essa é uma área que é muito rica. Uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos que é super interessante tem muita pesquisa para valer, assim. Essa é uma diferença que eu sinto, né, de quando eu sempre gostei muito de pesquisa, sempre trabalhei muito na área da psicologia, sempre gostei de ler muito, mas a diferença do que acontece aqui e acontece no Brasil em termos de pesquisa é Ah, sim. realmente outro mundo, assim, né? É, Aqui tem laboratórios que estudam, por exemplo, eu tive aula com Robert Emmons, que é um super pesquisador. Ele tem um laboratório há 15 anos que estuda só gratidão, né? Então faz não, 15 anos que ele estuda gratidão. Tem um outro pesquisador que eu gosto muito, que é o Gottman, que ele tem um laboratório também que ele estuda só amor e relacionamentos. Tem outro que estuda só amor, tudo envolvido com amor. Então, é muito bacana, muito assim. Para quem legal. gosta de estudar, tipo eu, assim, eu falo que essa aqui é o paraíso do estudo. Então, tem muita informação, é uma área muito rica. E a ideia que eu tenho muito, né? Quem acompanha a minha página, agora a gente está aqui na minha página, então É, provavelmente bastante gente me acompanha aí. A minha ideia é sempre trazer todo esse conhecimento aqui, que sempre explode de conhecimento aqui, e levar tudo isso o mais rápido possível para o Brasil, porque hoje a gente tem esses problemas tecnológicos aí, que a tecnologia às vezes deixa a gente na mão, mas ela tem essa facilidade incrível de poder levar um conteúdo rico. Então, que tem gente aí participando do Brasil, aqui dos Estados Unidos, de sim. várias áreas, e a gente poder se integrar e levar tudo que tô aprendendo aqui o mais rápido possível para implementar nas famílias que tem, né, todo esse conteúdo bacana para implementar aí no Brasil, enfim, por aqui também, espalhar o mais rápido possível todo esse conhecimento que é muito bacana. Ô, Carol, você tá me ouvindo? Quando eu Tô te falo? ouvindo sim. Ah, então tá bom. Então, assim, eu acho que agora entrando um pouco no tema, né, da Uhum. nossa live, que é como a psicologia pode atuar na prevenção de doenças mentais e do suicídio na infância, aí você como psicóloga, o que que você orienta os pais a observarem nos filhos que podem indicar algum tipo de risco a esse comportamento? Tá, ótimo, né? Acho que aí a gente tem dois pontos super importantes, né? O primeiro como é que a psicologia positiva ela pode de fato atuar dentro das Uhum, famílias, né? Como que a sim, gente faz essa transposição? Muito legal, a psicologia positiva estuda todos esses sentimentos positivos, mas como que de fato ela pode entrar na casa das pessoas e melhorar? E a segunda questão quais são as questões envolvidas, né, com o suicídio, o que os uhum, pais têm que ficar atentos mesmo e observar quais são os traços, enfim. Então, a primeira parte nesse tempo todo que eu estudei aqui, uma das maneiras, né, de se aplicar a psicologia dentro de casa eu criei um projeto todo de prevenção, né? É o primeiro projeto que eu estou levando para o Brasil para trabalhar com exatamente a psicologia positiva com prevenção. A minha ideia, quando eu criei esse projeto, né, que eu chamei de pais positivos, o que é a ideia disso? Se a psicologia positiva, ela entende, né, ela identificou, ela entende e ela aprendeu a desenvolver as áreas que potencializam o ser humano, ou seja, aumentam a satisfação, bem-estar, autoestima. evitam muito, uma vez que você aumenta a satisfação e bem-estar, diminui muito o risco de envolvimento com drogas, de depressão, de suicídio. Então, quanto Uhum, mais a gente puder desenvolver o lado positivo do ser humano, menos a gente dá margem para o negativo acontecer. sim. Então, a Você acha ideia foi. que, tipo, a Pode falar. psicologia positiva, ela seria uma, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que está com uma doença, uma depressão, ela Uhum. vai fazer a psicologia positiva simultaneamente ao tratamento, ou ela faz a psicanálise, entre aspas, e o tratamento medicamentoso, e aí depois que ela melhora da depressão, ela vai para a psicologia positiva? Ou você acha que isso
isso pode ser aplicado na doença simultaneamente? Como que... Isso pode ser aplicado na doença simultaneamente. É claro que quando a gente tem um caso de, por exemplo, de depressão, que está muito ligado, sim, a suicídio, né? Então, assim, a gente ainda, a maioria dos casos de suicídio tem um quadro, né, de depressão associado. Então, é claro que, né, vou falar um pouquinho de depressão, né, depois da infância e na adolescência, que é super importante identificar. Mas a psicologia positiva, ela funciona também como um tratamento. Existem alguns casos de depressão, né, que tem que ser muito bem avaliado pelo profissional para entrar com uma medicação associada, né? Então, enfim, é importante com que a gente avalie a necessidade de entrar com uma medicação junto ao tratamento. Mas a psicologia positiva, ela tem ferramentas muito importantes para tratar a depressão. Então, a gente vai trabalhar com sentido de vida, né, com assim, com que essa criança, a gente vai aumentar muito a gratidão. Então, assim, gratidão e depressão são duas áreas que estão extremamente correlacionadas. Então, quando eu trabalho muito com hoje, os meus casos de depressão, a maioria dos pacientes adultos, né, que têm depressão, eles têm problema na área da gratidão. Então, muito nesses casos de depressão hoje que eu cuido, além das questões, né, de ferramentas da psicologia tradicional, eu vou trabalhar muito a questão de mindfulness, que é uma outra área que mais ligada à atenção plena, e ela também aumenta, quando a gente melhora muito mindfulness, essa percepção do ambiente, ou a gente melhora os níveis de ansiedade, que também podem levar a um quadro depressivo. Pessoas muito ansiosas tendem a ficar depressivas. Então, quando a gente trabalha com mindfulness, quando a gente trabalha com a percepção desse ambiente que ela está, a gente consegue aumentar, não só diminuir a ansiedade, como também promover mais gratidão, mais percepção positiva, e isso combater a depressão. Então, hoje, sim, eu uso muito, respondendo a sua pergunta, sim, eu uso muito a psicologia positiva para casos em andamento de depressão, vamos dizer assim, e também muito porque se a gente aumentar isso, né, e a ideia do trabalho, do projeto de prevenção é essa, por que a gente não pode desenvolver gratidão, autocontrole, trabalhar o mindfulness, que vai diminuir bastante a chance de ansiedade, empatia, autoeficácia, né, enfim, por que a gente não pode implementar isso na criança para não deixar que ela vire um adulto depressivo, né, enfim, ansioso demais, que tenha problemas de relacionamento, e não só, óbvio, na vida adulta, né, a gente trabalha isso com a criança, dando ferramentas para os pais, né? Então, a ideia desse projeto de prevenção é dar ferramentas para os pais, para eles instalarem essas habilidades nas crianças desde cedo. E a gente melhora, né? O ponto legal desse projeto de prevenção é que a gente melhora não só a infância, porque a gente tem resultados imediatos na infância. Então, a gratidão, não, só um ponto que é importante, né? Eu trabalho bastante com gratidão, eu adoro esse tema. É uma delícia trabalhar com ele. E ele, em adultos, a gratidão é uma das áreas mais associadas à felicidade, bem-estar, satisfação de vida. Em crianças é a primeira. Nossa. É a primeira, assim, as crianças mais felizes são as crianças que pontuaram melhor em gratidão, são as crianças mais gratas. Isso melhora relacionamento na escola, que também pode causar, enfim, depressão, ansiedade. Isso melhora atingimento de metas, então as crianças vão tentar atingir mais metas, autocuidado, generosidade, menos materialismo, que é um pepino hoje que a gente tem, né, com as crianças muito materialistas. Então, crianças mais gratas são menos materialistas. Enfim, com o desenvolvimento de uma área, a gente previne, né, enfim, entre outras áreas, é claro que podem ser desenvolvidas, mas a gente previne e melhora a infância e instala essas características que vão melhorar muito e prevenir adolescência e vida adulta. Então, o trabalho da psicologia positiva, né, pode ser preventivo, como ele também pode ser em andamento de um problema. Ele pode atuar nessas duas áreas. Uma outra coisa que é importante, Ana, assim, você que é da área da saúde, talvez você, não sei se você já percebeu isso, enfim, mas é uma questão. Né, você é pediatra e muitas vezes os pais levam os filhos no seu consultório ou, né, por uma questão de prevenção. Não tem nada de errado com a criança, mas tem um exame de rotina. Sim. Né? Então tem um exame de rotina. Na pediatria geral é a intenção, né? Você fazer o atendimento da puericultura, né? O atendimento de rotina para prevenir doenças ou detectar muito precocemente e poder atuar, né? Perfeito. Né? O que é maravilhoso.
Né? Sim. Agora, a questão é, por que que na psicologia não tem isso? Né? Assim, por que É, que na psicologia precisa deixar a pessoa ficar fica doente para ir, né? e não é doente, né? Muito doente. E aí, às vezes, aí É. tá muito doente e ainda É pergunta, que eu acho será que que eu tem preciso muito mesmo? preconceito ainda, né? Tem muita, como é, não é preconceito? Pessoas têm muita Resistência. resistência à terapia, né? Porque acha que terapia é coisa de louco, que terapia é... Então, assim, eu acho que isso também, no fundo, é muito uma questão das pessoas terem medo de voltar para si mesmas, né? Porque a psicologia nada mais é do que você gerar autoconhecimento e a partir do seu autoconhecimento você propor modificações e atuar modificando a sua vida, né? Então, assim, eu acho que as pessoas são resistentes mesmo e Eu qualquer acho que até. mudança, né? As Aham. pessoas vão tocando a vida e vão naquele ritmo, e aí quando vê o negócio já afundou, né? Então, assim, eu acho que Aham. essa Eu acho que você tem psicologia. toda a razão. E eu acho que o ponto, assim, talvez até a psicologia positiva traga um outro enfoque em relação a isso. Por quê? Como a psicologia realmente estava muito ligada à doença, à doença, à doença, à doença, então entende-se que você vai no psicólogo você está doente. Né? É, Enfim, e uma pessoa, às vezes, né, não tem problema nenhum estar doente, mas isso cria uma resistência em algumas pessoas em admitir que sim, elas precisam, né? E que talvez elas exato. estejam, sim, de fato doentes, ou que não, que só precisam de uma orientação, que a psicologia não precisa se basear na doença. Tem N Claro. coisas, o psicólogo pode tratar das coisas convencionais do dia a dia a doenças, né? Tem um leque Sim, de possibilidades. Mas como o enfoque nesses últimos 100 anos da psicologia foi muito voltada a doenças, é mais fácil se criar esse tipo de preconceito, vamos dizer assim, uma resistência. é, Hoje, com assim, né, hoje a psicologia ela não tem mais essa cara, né? Assim, hoje a gente sabe que, né, claro, ela trata doenças, mas ela trata N outras coisas ao longo desse caminho. E também hoje, né, traz essa área toda da psicologia positiva que trata do saudável. Né, sim. de Isso que é muito, isso potencialidades, que eu de achei muito bacana. qualidades. Então é como se a gente chegasse, né, um paciente chegasse no consultório e a gente perguntasse, bom, qual é a sua queixa? Quais são os problemas? Eu falar, o que que você tem de bom? Né? É, Aonde você vai bem? Né? O sim, que você faz de melhor? Onde estão suas potencialidades? Eu não quero saber onde estão só os seus problemas, eu quero saber onde estão as suas potencialidades. sim, Né? com Então, certeza. talvez isso ao longo do tempo melhore muito esta percepção da psicologia como associada a doenças. É, E a outra questão que também está relacionada a isso que você disse sobre não procurar ajuda, essa resistência, é que a Organização Mundial de Saúde, né, divulgou um dado de que a depressão é a maior taxa de invalidez. Né, o número de a maior doença que invalida pessoas para a vida, né, para o é a trabalho, depressão. tudo, E né? provavelmente, porque a gente tem um monte de circunstâncias que estão aumentando, facilitam o aumento da depressão e, consequentemente, o suicídio também aumenta numa escala. Né? Depressão e suicídio andam juntas, ou seja, quanto mais a depressão aumenta, mais o suicídio também vai aumentar. Parte porque os contextos estão favorecendo mais isso, e parte porque ainda é uma área que se procura pouca ajuda. Né? Então, ainda se deixa muito, né? Muito doente, deixa ficar muito Sim, doente por essas resistências todas né, de associar a psicologia ainda com doença. é. Né? Ok. Então, assim, eu queria falar um pouquinho da parte do suicídio em infância e Sim, adolescência, né? Que eu acho que daí a gente pode depois falar um pouco de como a psicologia positiva poderia atuar especificamente nesse perfeito. tema. O que você Uhum. acha? Claro que eu não sei o que que você encontra, seria ser super interessante para mim saber um pouco de como é que, porque como eu sou psicóloga, né, eu sei mais ou menos o que chega para mim, mas eu não É, sei o que chega, por exemplo, para um pediatra. Como é que então, aparece para você? na verdade, eu já tive alguns casos, né, de que eu percebi que algumas coisas não estavam muito bem. Como hematologista pediátrica também, muitas vezes as pessoas me procuram para resolver uma determinada questão, resolve aquela questão e retorna para o pediatra, né? E teve uma vez que eu atendi uma criança em torno dos 10 anos de idade e que ela tinha mais ou menos 9, 10 anos por aí, e ela tinha algumas lesões no braço, né, Uhum. que eram roxas, né, e elas eram como se fossem listras, né. E ela foi me procurar como hematologista porque a mãe achou que tinha algum problema de coagulação, né? Por Uau. que que aquelas manchas roxas estavam aparecendo no braço da criança de 10 anos, né? E ela nunca tinha tido nenhum histórico de sangramento, não tinha história na família, enfim.
Então, naquele primeiro momento, né, eu não abordei muito essa parte, mas comentei assim por cima com a mãe, até porque nesse caso a gente tem que descartar que seja uma coisa patológica, né? E Sem depois dúvida. a gente, né, senão as pessoas já têm essa resistência, então ela já não ia nem voltar. E eu queria que essa criança voltasse, né? Então, enfim, ela voltou com todos os exames absolutamente normais. E ela tinha aquelas coisas simétricas nos dois braços. Uau. Então, para Uhum. mim, aquilo era uma autoflagelação, né? E a gente não como não era o pediatra da criança, não conhecia muito aquela família, né? E uma consulta do especialista, né? Então, que não é uma coisa tão aprofundada, geralmente. Eu consegui com essa família introduzir o assunto, embora a mãe tenha tido muita resistência, né? E conversei com ela, indiquei terapia, indiquei tal, e ela nunca mais voltou. Uau. Uhum. Então, assim, a gente às vezes, em alguns casos, eu tento entrar em contato para ter notícias, mas os pacientes não retornam, né? A gente aí também acaba tendo receio de ser invasiva com a família. Então, assim, enfim, eu fiz a minha Uhum. parte. E esse foi um dos casos que mais me chamou a atenção, porque as pessoas realmente acham que aquilo é uma doença que está causando, que não é o comportamento, né? E a gente Perfeito. sabe que o automutilamento, né, que seria Isso. autoflagelamento, enfim, é uma coisa que a gente tem visto um aumento muito grande, principalmente em adolescentes, e que é um dos fatores de risco para o suicídio, né? Sem É um dúvida. sinal de alerta para os pais de que não está tudo bem, né? Se a criança está Perfeito. tendo algum desse comportamento, Uhum. ela não está querendo chamar a sua atenção de uma forma. Porque quando a gente fala chamar atenção, né, as pessoas têm uma coisa muito pejorativa de que ela está tendo um mau comportamento, porque ela só quer chamar minha atenção, e não que ela. Na verdade, não, ela está Um tendo um sofrimento. problema, um sofrimento, e ela quer que você olhe para ela, né? Sem dúvida. Então, isso Perfeito. que é. E assim, eu acho que o mais importante é que esses fatores sejam identificados, né? Porque se a gente não identifica isso, a gente não pode atuar, Sem né? dúvida. E Perfeito. o que eu li num trabalho recente de revisão, um trabalho da Noruega, que me chocou muito, é que, assim, eles fizeram um trabalho de revisão com crianças, né, que tiveram um suicídio, que conseguiram, enfim, e aí eles fazem o que eles chamam de uma autópsia psicológica, né, onde eles vão depois tentar buscar quais Hum, foram os... E me chamou muito a atenção que uma criança, numa atividade da escola, ela fez um desenho e um texto dizendo que ela iria cometer o suicídio. Nesse trabalho, eles dizem que a maioria das crianças que cometem ou que tentam cometer, elas falam isso com os amigos e na escola, menos com os uhum, familiares. uhum. E essa criança que fez esse desenho, o trabalho dela só foi corrigido do ponto de vista gramatical. E Entendi. a escola não entrou em contato com a família e aquela criança teve êxito Cometeu na suicídio. tentativa. Então, assim, Uhum, é uma coisa que a gente, se a criança, né, está tendo uma manifestação verbal, direta ou uhum, uhum, indiretamente, uhum. de Perfeito. pensamento de morte, de mudança de comportamento e curiosidade sobre essa temática da morte, é um sinal de alerta muito grande que a gente tem que parar Perfeito. e ver o que está acontecendo. Não pode deixar para amanhã, não pode, né? É uma Isso. coisa, é uma urgência, assim, do ponto de vista da pediatria, da psicologia, da psiquiatria, né? Eu não sou psiquiatra, mas enfim, sempre Perfeito. Aham. gostei desse assunto. Então, como que os pais podem, o que que você acha que é mais importante no comportamento da criança que os pais têm que prestar atenção? Perfeito, acho que as suas colocações estão ótimas. A primeira coisa, assim, se estuda muito pouco o suicídio em geral, mesmo com adultos, né? Assim, ainda é um tabu as pesquisas sobre suicídio. Imagina na infância e na adolescência, né? É como se a gente partisse do princípio que uma criança e um adolescente jamais vão se matar, né? Assim, E não... inclusive nesse estudo ele fala que a criança, por ela ter uma imaturidade do córtex anterior e posterior, ela tem muito mais impulsividade para cometer o Impulsividade. ato. Exatamente, perfeito. O adulto, ele tem, às Tem vezes, talvez autocontrole. mais autocontrole, a criança não,
né? Isso, perfeito. Tem vários estudos que falam essa questão do autocontrole com criança, enfim. Então, eu acho que isso tem tudo a ver. Então, bom, então vamos lá, algumas questões importantes sobre essa questão do suicídio. Por mais que, assim, a criança verbalize, né? Eu acho que esse estudo é legal para falar, né? Como essas crianças, elas ainda verbalizam menos do que os adultos. Então, a questão é que, muitas vezes, a gente vai ter que entender esse sofrimento psíquico se manifestando de uma outra maneira, que não tão diretamente aí, olha, mãe, pai, eu tô pensando em me matar, entendeu? Ou, né, ou, enfim, nesse caso ele até foi bem explícito, né, enfim, na colocação dele ali na escola. Mas tem muitos casos que a criança não é tão explícita. Sempre, ninguém tem ideia de se matar, mesmo crianças, não tem ideia de se matar de um dia para a noite. Né? Esse é um processo, são algumas fases, né? Pensar sobre o assunto, depois pensar como é que vai fazer isso acontecer e depois programar o acontecimento. Então, a gente tem um tempo aí no meio de conseguir aumentar a percepção sobre esses sinais, que às vezes vem sempre sinais, né? É muito difícil que não venha sinais no comportamento da criança. Às vezes não vem sinais diretos relacionados a isso, mas a gente vai perceber alguns Ou às sinais. vezes os pais estão tão ausentes da vida da criança Isso. que não vem, né? Então, assim... Exatamente. Quais são alguns sinais que podem aparecer? A primeira coisa, assim, vai ter uma mudança no comportamento do seu filho. Sempre o suicídio, ele está relacionado, né? Tirando casos que pode ter algum transtorno, né? Realmente muito grave, que a gente está falando de uma questão biológica e não comportamental e de ambiente. Mas tirando esses casos, né? À parte, o suicídio, ele está sempre... ele sempre vem a ideação suicida por conta de um sofrimento psíquico muito grande. Então, assim, qualquer coisa, né, assim, não é qualquer coisa, não é para ficar mães neuróticas, não é isso, mas situações que geram um sofrimento psíquico muito grande podem levar a pensamentos e ideação suicida. Né? Então, quais são, enfim, normalmente essas causas? Com crianças menores, tem a questão do sentimento de abandono pelos pais. Né, aparece alguns casos que a criança se sente abandonada. É importante ressaltar que dos 8 anos, né, considera-se suicídio dos 8 anos para frente. Né, com menos que 8 anos, considera-se como se foi um acidente. Né, não entende-se como um suicídio. Mas com crianças menores, né, não adolescentes, está muito relacionado a esse abandono dos pais. Outras coisas, abuso físico e sexual. Né? Então, isso também pode levar a casos de suicídio, desajustamento na família ou desajustamento na escola. Então, né, a criança não se sente pertencente ou encaixada nem na família como na escola. Bullying, né, é uma outra questão que gera também bastante suicídio. E desesperanças, né? Então, se a criança não consegue se sentir esperançosa, nada vai dar certo. A criança e o adolescente, claro, né? Nada vai dar certo, né? Um sentimento de tristeza. O que a gente identifica no comportamento, né, da criança? Sempre ela vai mudar, qualquer mudança radical de comportamento. Então, assim, é uma criança que interagia com a família, que estava tudo, né, ali sobre uma criança que tem muito isolamento, uma criança que você percebe uma apatia muito grande, um aumento da agressividade, uma criança que, né, de repente aumentou muito a agressividade, insônia, mudança de apetite. Então, começou a comer muito ou começou a comer nada. Você percebe que autolesão. Então, assim, isso que você falou é super... normalmente, adolescente tem bastante casos de autolesão. Né? Então, é que a criança se corta com lâminas, né? Normalmente com lâminas ou alguma coisa pontiaguda, enfim, que ela consiga fazer cortes no braço. Então, sempre, de vez em quando, dá uma olhada no braço da criança, ver se não tem algum tipo de autolesão. Tentativas anteriores, então isso aumenta muito o risco também, crianças que já tiveram tentativas anteriores. E também tem uma questão importante que, quando acontece um caso de suicídio, isso com adolescentes, na família. A chance é muito grande, não só na família, também na família, como também na escola, né? Na comunidade que ele está inserido. Então, a repetição é muito grande. Quando acontece um caso de suicídio, como aconteceu no Bandeirantes, né? Acho que o ano Teve 2 casos, né? Eu não sei se foi esse ano ou ano passado. Aconteceu um caso, logo depois acontece um outro caso. Então, sempre que acontecer algum caso em volta, também alerta para os pais, né? Porque aumenta bastante a chance de acontecer de novo um outro caso. Mas o que eu recomendo muito para os pais? Qualquer mudança
de atitude muito drástica e infundada, que você não entende muito bem o que está acontecendo ali, né? Ou você sabe, olha, está passando por um momento muito difícil, trocou de escola, não está se encaixando. Terminou o namoro, né? Terminou um namoro, meninas quando gravidez na adolescência e às vezes tenta abortar, não consegue, aí tentam tentativa de suicídio. Então, o que a gente tem que ficar muito atento é se o nosso filho está dando sinais de sofrimento. Muitas vezes esses sinais de sofrimento vão aparecer nos comportamentos. Então, se é adolescente, vai aumentar mais álcool e droga, vai se sentir mais apático, com menos vontade, não quer sair, não quer estar junto com a família, muito isolamento, muito celular, né, mas falta de interação, enfim, tudo isso são alertas. Uma coisa que pouca gente sabe, né, e que eu recomendo muito é assim. É claro que às vezes os pais falam, mas não são coisas da idade, por exemplo, até hoje, não é normal, né? Isso, não é normal que o meu filho, com ali adolescente, não queira realmente ficar interagindo com a família? Sim, é normal. Mas o que eu recomendaria muito para os pais é... Hoje existem muitos profissionais, como eu trabalho muito com a infância, né, com orientação de pais da infância, e tem muitos profissionais que são especializados em adolescência, que os pais possam trocar uma ideia com esses profissionais. Você está na dúvida? Que eu falei, não entenda que você só pode procurar uma orientação parental, você só pode procurar, eu tô com dúvida, tô percebendo que o meu filho tá no quarto, não sai, tá triste, tá falando umas coisas meio estranhas, tenho que me preocupar ou não tenho? Conversa com um psicólogo, tem muita gente excelente hoje que vai trocar uma ideia com você, vai bater um papo, te orientar no sentido de o que se espera em cada fase, como ajudar nessa adaptação, como manter uma comunicação com seu filho, como você aborda isso dentro de casa, que tem resultados maravilhosos. Então, a minha principal dica, eu acho, não tenha medo de procurar um psicólogo e não entenda que muitas vezes o psicólogo, mas meu filho não vai querer ir. Muitas vezes não precisa procurar ajuda para a pessoa doente ali, né? Ou a pessoa que está ali, que você está na dúvida. É normal isso que o meu filho não dá. Você pode procurar, pais podem procurar orientação parental, que um profissional qualificado vai poder ajudar a distinguir o que faz parte da fase e que é esperado, né, e que vai passar conforme o desenvolvimento, e o que não está pertinente com a fase, o que é um problema. Né? Então, e às vezes é muito difícil os pais conseguirem, às vezes o afastamento do adolescente foi uma coisa gradual, né, que chega um momento que os pais não conseguem mais chegar perto desse adolescente, né, acessar. E aí eu não sei como talvez a psicologia positiva talvez tenha ferramentas para a gente atuar nesse momento, né? Porque de repente você consegue, através da psicologia positiva, trazer a criança de volta para a família, não sei. Sim, com certeza, assim, acho que a psicologia positiva, ela dá um embasamento, né? Assim, vai trabalhar muito com esse núcleo familiar. Então, quando... Parou aqui. Oi, desculpa. Voltou. Quando a gente melhora muito essa conexão entre a família, quando a gente melhora muito as relações familiares, essa proximidade da família, é muito mais fácil os pais entenderem esse adolescente e esse adolescente se sentir aberto para os pais. Porque muitas vezes o adolescente se isola, partes por conta da fase, mas partes também porque tem uma dificuldade imensa de comunicação entre pais e filhos. Muitas vezes os pais, né, de adolescentes, e eu faço bastante orientação também com pais de adolescentes, às vezes a comunicação dos pais, a abordagem deles para falar sobre problemas é muito ruim. Então, por exemplo, muita crítica. Por que você não faz isso? Seu amigo é melhor que você. Você só sai daí mesmo, não entende o que passa na cabeça. Então, vem muito cheio de críticas. E aquele adolescente que já tende a um isolamento, né, social por conta de uma fase que ele está vivendo, ele vai falar, não, o meu núcleo de ajuda não vai ser meus pais. Né? Meu núcleo vai dizer, vou procurar ajuda fora. E aí tem acesso à internet tem muitos grupos que falam, sei lá, me sinto sozinho e dá ideias de ideação suicida. E ele acha informação muito fácil na internet de como que isso acontece. Então hoje esse é o ponto. Métodos, né? De como executar. Isso. Eu tenho alguns dados interessantes. Tem uma pesquisadora que ela fez uma dissertação de mestrado, que ela chama Berenice Heinemer, alguma coisa assim, o sobrenome é dela. E ela fez uma dissertação de mestrado muito interessante, ela levantou alguns dados bem bacanas, como, por exemplo, de que 98,5% dos suicídios de criança e adolescente acontecem em casa.
Outro dado, boa parte disso também acontece com envenenamento, entre aspas, mas tomando medicações. Então, esse é até um outro cuidado também de deixar esse tipo... Como é que essas crianças têm acesso a medicações que podem levar a isso, né? Então, também um cuidado grande com esse tipo de medicação dentro de casa, esconder as que forem mais complicadas. Ela levantou também que 36%, ela é do Rio Grande do Sul, 36% de adolescentes entre 15 e 19 anos têm ideação suicida, né? Nossa, muito. É uma taxa muito alta, que tem uma ideação. Isso não quer dizer que eles vão cometer suicídio, é claro, mas que pelo Já menos pensaram o suicídio nisso, né? passa na cabeça deles, exatamente. Né? Então, que essa é uma fase bem complicada. Abuso de álcool também, né? Esses adolescentes têm usado muito álcool, às vezes drogas ou remédios, então isso também pode potencializar bastante o ato suicida. E um outro dado que ela levantou, super interessante, é de que normalmente adolescentes cometem suicídio no segundo semestre. Mais ou menos o mês de maior índice é outubro. E, enfim, não se sabe exatamente por que isso acontece, mas provavelmente por causa da questão escolar. Né, Porque já tá aguentando, né? E aí O a hora que já bullying. não tá bem, já tá ali no final do ano, enfim. Então acredita, se não sabe Isso no exatamente por Brasil, quê. né? Talvez nos Estados Isso. Unidos seja tipo em maio. Exatamente, né? Posso levantar dados aqui dos Estados Unidos também, qualquer É. maior incidência, isso seria bem interessante. Mas acontece que é diferente de adultos, que normalmente não acontece nesta época do ano. Outro dado interessante, né, que ela levantou, tem os dias com menos casos de suicídio, véspera de Natal e Dia das Crianças. Né? E aí se levanta essas questões. Por quê, né, que véspera de Natal, Dia das Crianças? Talvez porque, óbvio, a família tá junta, então, né, em partes porque tem menos chances, né, disso acontecer num ambiente que não tem ninguém observando, enfim. Mas também levanta-se uma outra hipótese se não é um dia que as crianças sentem-se crianças e adolescentes sentem-se pertencentes, integradas, que cada um presta atenção um no outro, que são datas que favoreçam esse tipo de coisa. Né? Então, levanta-se por que os dados aparecem desta maneira, se desenham dessa maneira. Mas com toda certeza, a psicologia positiva tem muitas ferramentas para trabalhar, principalmente essa conexão da família. Né? Entender cada fase, potencializar esse projeto preventivo, o Pai Positivo, de potencializar essa criança. E a ideia é isso, Ana. Quanto mais a gente desenvolver potencialidades, quanto mais a gente desenvolver, né, uma criança rica nas suas potencialidades, que não tem nada a ver, enfim, né? Eu falo, pais, desenvolva potencialidades, não desenvolva, quer deixar seu filho rico, desenvolva habilidades e não de coisas, né? Enfim, Então, deixa ele ser um ser humano rico, não de ter dinheiro, entendeu? Tem uma amiga minha que é coach. Pode falar. E ela comentou assim comigo, né? Nossa, porque na escola a gente a vida inteira estuda na matéria que a gente é ruim, né? Porque a gente tem que melhorar que a gente é ruim e estudar Perfeito. naquilo que você é muito bom, se esforçar para aquilo que você é muito bom, e no que você não é muito bom, você vai estudar para passar de ano, assim. Não sei se é uma coisa muito simplória, mas eu achei um bom exemplo. Não, é exatamente isso. Tipo, desenvolver potencialidade. Sabe que teve um dia que eu estava conversando com um amigo meu que mora em Londres, né? E ele trabalha muito nessa parte de RH. E ele estava me dizendo, como ele sabe, a gente sempre conversa bastante sobre essa coisa da psicologia positiva. Ele estava me falando que lá nessa parte do RH, como eles estão trabalhando em consultorias de empresas, já trabalha-se assim. O cara não é bom numa área, tá bom. Não tem que ficar tentando recuperar ele para ele ser bom em todas as áreas. Ele não é bom, destina ele para a área que ele é bom. Acha alguém bom na outra área que ele não é, bota o cara lá. Então, você está trabalhando sempre com potencialidades. Né? Nem todo mundo precisa ser bom em tudo, mas você está trabalhando com potencialidades. Né? Então, eu acho que é uma visão que a gente está tendo diferente agora, né? De como entender o ser humano, né? Não só ficar, tem que ser bom em tudo, ou ficar reparando, não pode ser ruim, não pode ser ruim nessa área, não pode ser ruim nessa área, não pode ser ruim nessa área. E a escola ainda tem esse perfil muito quadrado, né? Assim, de desenvolver algumas áreas muito específicas. Aqui nos Estados Unidos, a psicologia positiva tem um trabalho muito forte dentro das escolas. É um trabalho super interessante. Então, esse exemplo que você deu, né, dessa criança, provavelmente nessas escolas que trabalham dentro com a psicologia positiva, jamais passaria, porque eles juntam, né, como se desse a mesma importância para desenvolver a área do ser humano, tanto quanto as matérias.
né? E a gente pode linkar muito, né? Como que a gente trabalha, desenvolve o ser humano, tanto quanto a gente desenvolve a parte, tipo, de matérias, enfim. Uhum. Então, aqui já tem um trabalho bem forte sobre isso, de trabalhar com o ser humano. No Brasil, eu já estou trabalhando com algumas escolas. Ah, que Tem legal. bastante escola no Brasil que me procura para desenvolver um trabalho da psicologia positiva, que eu acho que é exato. Quanto mais a gente puder trabalhar com os pais, com a família e com a escola, na formação dessa criança, desse indivíduo, com certeza a gente tem uma taxa muito menor de problemas que podem levar ao suicídio, que é o caso Uhum. extremo, como também Mas de problemas. depressão, né? Exatamente, que vão se resolver com depressão, ansiedade, qualquer tipo de desenvolvimento de, não só remoção de transtornos psicológicos, como também a potencialidade, Uhum. como essa criança vai se desenvolver como criança e adulto, com relacionamentos melhores, com atingimento de metas, enfim, com uma vida muito mais preenchida, né? Então Plena, tem. né? E com uma autoestima melhor, né? Eu acho que a autoestima é uma coisa muito importante, né, na vida da pessoa. A pessoa tem que se gostar, né? Então a gente critica muito os filhos, né? Tipo, ai, você não comeu tudo, você é muito feia porque você não comeu tudo, sabe? Olha, o seu irmão comeu tudo e você não comeu, sabe? A gente Uhum. compara muito as crianças dentro da família e com parentes e amigos, e eu acho que isso vai afundando a autoestima das crianças, né? Então, eu acho que essa abordagem da Uhum. psicologia positiva, eu acho que é o futuro mesmo, assim, acho que é uma coisa muito legal e que cada vez Aham, mais a gente tem que ter acesso a essa informação e as escolas onde são muitas vezes o lugar onde as crianças mais ficam, né? sem Hoje em dúvida. dia então, assim, isso tem que ser mudado, assim, porque eu acho que a incidência de depressão e suicídio em criança e adolescente, assim, é alarmante. Então, tem que Sim, ser feito alguma aham, coisa, né? com certeza. Eu acho Feito até alguma que coisa. você tocou num ponto interessante, que assim, muito do porquê, né, como eu entendo que aumentou muito também os casos de depressão e de suicídio, a internet tem um ponto importante nisso, porque existe muito mais comparação. Né? Então, assim, e é isso que você está falando, né? Às vezes os pais, óbvio que os pais querem que os filhos saiam, né? Enfim, todo pai se esforça para que saia tudo bem com seu filho, é claro, né? Assim, nem sempre, mas Claro. existe uma questão muito de se sentir fracassado, né? Assim, de se sentir fracassado como pai, ou como é que eu vou. Né? O filho do vizinho dorme a noite inteira, como é que meu filho não dorme? Que porcaria de pai que eu sou, né? Então, assim, eu acho que também tem que ter um trabalho muito de calma, né? Assim, de menos competitividade, menos entender que qualquer característica que saia, o seu filho não está na maior potencialidade, porque é óbvio, a gente tem que saber qual é a sua potencialidade, não enfim, quais são as suas potencialidades, mas não quer dizer todo mundo tem todas as potencialidades. Tem crianças que Sim, vão, como adultos, né? Cada um na sua área, claro. eu posso ser ótima psicóloga, e como demonstrei aqui, não sou boa de tecnologia. E tá, e tá tudo Tudo bem. bem, entendeu? Vou Tudo bem, a tentar me gente apanha, aprimorar, mas dá mas certo, né? não vai ser a minha área, tipo, né, enfim, nunca vou largar a psicologia para virar alguém de TI, não é a minha É, praia, não entendo, né, enfim, amo, ainda bem que tem profissionais que entendem, porque aí me dão um conforto de eu não precisar entender tanto, né, e tudo verdade, bem. verdade. Então, é isso, assim, esse trabalho muito com os pais é importante por conta disso, deixar os pais tranquilos, os pais olharem para o que o seu filho tem de bom. De A bom. comparação não é de todo mal, porque às vezes a gente identifica problemas, né, que realmente podem ter algum problema, mas é uma comparação saudável. O que acontece muito hoje é que eu acho que a internet te dá uma comparação nada saudável, né, porque todo mundo está super feliz e contente, né, e todo filho é o melhor do mundo em todas as áreas. Nem O que seja, Instagram é a rede né, social que. o tempo da fotografia, né? Mas seu filho tá ótimo fazendo aquilo o tempo da fotografia. Mas dá essa competitividade de que parece que todo pai tá falhando, toda mãe tá falhando, que, né, se você é um péssimo pai, péssima mãe, porque seu filho, né, o do vizinho dorme e o seu, mas você não olha que o seu, de repente, sei lá, é carinhoso e do vizinho não é, entendeu? Enfim, É, exato. né, de olhar para Exatamente. essas É. partes boas também, né? Enfim. Pensei em responder um pouco as perguntas aqui. O que você Também. acha? Nossa, eu ia falar isso. Transmissão de pensamento aqui. A Camila, Ótimo.
A Camila perguntou assim: o meu filho disse isso 2 vezes, para a moça que trabalha aqui em casa, mas hoje já não fala mais. O que eu devo fazer? Disse que se mataria. O filho da Camila, ela é minha paciente. Foi o Enzo, né, que deve ter falado isso, Camila. Ele tem, acho que, quantos anos está o Enzo mesmo, Camila? Uns 7, talvez. Uhum, 6, 7 anos, né? tá. Como que ela deve, como você sugere que ela deve fazer? Bom, como ele verbalizou isso, eu levantaria o alerta, né? Assim, tem 8 anos, né? Tô vendo aqui, ela respondeu, tem 8 anos. Eu levantaria um alerta. Tentaria entender por que eu falei, né? Nenhuma criança chega do nada, ou um adolescente, ou um adulto, e fala, ó, resolvi que amanhã o programa de amanhã vai ser me matar. Então, assim, qual é o sofrimento psíquico que pode estar envolvido por trás disso? Está acontecendo alguma coisa? Teve alguma mudança? Ah, dislexia, tá, tô vendo aqui. Então, tem uma questão, talvez, de relacionamento na escola que esteja acontecendo. Talvez possa ir procurar uma terapia para ele, né? Ou uma orientação para você, se você ficar, como eu disse, assim, não sofre por isso, tá? Por conta da dislexia. Eu acho que você pode procurar uma orientação de com algum, ou você procurar um profissional que possa te orientar em como lidar com isso, ou uma terapia para ele, nesse caso, como tem alguma coisa específica ali, que é uma dislexia, né? Talvez alguma coisa que possa prepará-lo melhor Para para que lidar, ele né? possa lidar com isso. E também é isso, promover. Sempre que tem um problema na escola, assim, toda criança que tem algum tipo de problema na escola, que ela não vai bem, como que funciona um pouco essa questão da escola, né? A criança que não vai bem na escola, ela tem um problema de autoestima, né? Porque, teoricamente, a escola passa a informação para ela e ela colhe a informação de que ela não é boa. Né? Porque, teoricamente, se você não tira nota alta, você é ruim. Então, você é burro, Uhum, né? Teoricamente, uhum. né? Em poucas palavras, é isso que significa. Mas, o que eu sempre acho bom? Achar uma atividade extracurricular que ele seja bom. No que ele é Uhum. bom? Né? Ah, legal. Talvez um pouco, Camila, eu tô vendo que ele está fazendo um monte de atividades, né? Que ele está fazendo uma psicóloga. Só para ir em Pois cima do é, problema, né? só em cima do problema, entendeu? Então, assim, tá sempre recuperar. Eu procuraria. Eu sei que essas coisas são super importantes para ele não ficar tão para trás, né? Que eu entendo isso. Mas tentar equilibrar um pouquinho com alguma coisa que trabalhe ele e atividades que não sejam só problemas, porque senão ele fica vivendo problema na escola. Faz isso, circo e ama. Ótimo, isso vai ser maravilhoso, né? E focar É. muito assim, o enfoque da semana só, e aí, como é que foi, né? Só nas terapias de concerto, vamos dizer assim, né? Focar muito também no circo, o que ele fez de bom no circo, como foi legal, ele fazer em casa, incentivar bastante essa área que ele é bom, né? Para não focar só, você é ruim, você é ruim, você é ruim. Mas Uhum. como ele verbalizou já 2 vezes, eu conversaria talvez com esse profissional de para prepará-lo melhor. Eu tiraria um pouco o enfoque talvez, ou, porque eu sei que não tiraria o enfoque se for muita atividade, se couber mais alguma coisa, né? Mas eu não quero colocar, eu acho que essa é sempre uma dificuldade quando a gente tem isso de não sobrecarregar demais a criança com milhões de Uhum. atividades além da escola. Mas equilibrar um pouquinho, eu talvez desse uma segurada na parte pedagógica, vamos dizer assim, de desenvolvimento pedagógico, e olharia um pouco mais para o emocional. Porque se ele está verbalizando, é porque ele está com sofrimento emocional alto. Isso não quer dizer que ele Grande, vá é. Se cometer, ele já mas ele está chegou a sofrendo. falar, né? É. Isso, mas ele está sofrendo. Mas é o que eu falei, procura, já está com um profissional, não sei se esse profissional que está, ele é voltado muito para a parte mais pedagógica, mas conversaria com um profissional mais psicológico, vamos dizer assim. E você Pra... tem alguém aqui você tem colegas que fazem psicologia positiva aqui em São Paulo? Perguntaram. Aqui no Então, eu Brasil que tenho, eu atuam tenho uma mesmo. equipe toda. A psicologia positiva ainda não é muito forte no Brasil. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo. Eu faço atendimentos online, então eu trabalho bastante Uhum. com orientação online, que funciona muito bem. Mas eu tenho toda uma equipe que me ajuda e que eu vou coordenando essa equipe para a gente garantir que o tratamento seja também com a área da psicologia positiva junto. Então, eu tenho alguns Uhum. profissionais para indicar aí, e quando, enfim, e às vezes pode ser que, às vezes tem algum espaço na minha agenda ainda que eu trabalho também com orientação. E provavelmente,
Agora, eu já dei alguns cursos, né, online que vai trabalhar tudo com essa parte de prevenção. E a ideia é que agora a gente estou mudando de plataforma e que daqui a pouco saiam outros cursos, como de gratidão, como formar crianças gratas, né, que eu dei. Tem ferramentas disponíveis na minha página aqui. Tem 3 ferramentas para trabalhar gratidão que vocês podem baixar. E aí pode me contactar pelo direct, que eu dou uma avaliada no caso se eu consigo encaixar ou, se tem, ou encaminhar para algum profissional que vai trabalhar muito parecido comigo em São Paulo. Ai, ótimo, Carol. Vamos ver qual mais pergunta que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Tinham perguntado isso, né? Perguntaram aqui. Suicídio é genético? Tem alteração hormonal? Você sabe Olha, dizer? sim, sim, sim. Meu sim foi ótimo, né? Sim, porque muitas vezes o que acontece? Não o suicídio propriamente dito, né? Mas a gente tem alguns fatores, né? Que a gente tem o quê? A depressão, que sim pode ter uma carga genética importante. Então, suicídio e depressão andam juntos. Então, quando tem histórico familiar de depressão, a gente tem que ficar mais atento a casos de depressão também, né? Enfim, nos filhos e familiares. E também pelo modelo, né? Pelo esse histórico por esse modelo que pode acontecer, né? Dá meio que, olha, aconteceu isso na minha família, aumenta um pouco por modelo também, não só por propensão genética, a ideia de é possível fazer isso, sabe? Alguém já fez, é possível fazer isso. Então, é sim um fator que pode aumentar a chance. Tá certo. Eu acho que tá acabando o nosso tempo, sabia? Eu nem sabia que tinha tempo. Tá dando 1 minuto e 10 aqui pra mim. Então, é porque a gente pode fazer no máximo 1 hora. Ah, entendi. Nossa, tão gostoso que eu ficaria aqui o dia inteiro. Vamos encerrar, então. Carol,